fique até o final do vídeo se você quer ter acesso aí a uma técnica de interpretação muito diferente que se aplica à prova de humanas do Enem. E assim, eu não vou aqui discorrer muito sobre a minha trajetória, eu sou um estudante assim como vocês, e hoje, especificamente hoje, é 28 de dezembro de 2020, eu tive a ideia dessa técnica e eu apliquei e aumentou minha quantidade de acertos, aumentou minha eficiência. Quando eu falo em eficiência, eu digo você não gastar muita energia para resolver uma questão. Porque às vezes você pega lá, você até interpreta tudo certinho, acerta a questão, mas você está depositando muita energia na questão e acaba que, com o passar da prova, sua energia vai sendo diminuída, até que a chance de você errar uma questão aumenta muito. Até porque você vai chegar numa questão que você não vai entender. Não vai ter tanta energia para pensar em uma alternativa para responder essa questão. E já com essa técnica, você já tem uma confiança que te faz não depender tanto desse gasto de energia para responder uma questão. Você meio que é papum, entendeu? É meio que a racionalização da questão. Mas vamos aí direto para a técnica, né? Sem enrolações mais. Então, pessoal, está aqui o método fenômeno, o método aí que eu desenvolvi que vai te fazer acertar qualquer questão de humanas, né? E ele é um instrumento que serve para garimpar os termos mais importantes que estão presentes na questão, que te fazem te levar à alternativa correta. Então, como é que funciona? Primeiro, você, diante de uma questão, vai ler primeiro a pergunta, né? E toda questão se refere a um fenômeno. E como assim? Você vai ler uma pergunta, né, da questão, você vai ler a pergunta da questão e vai identificar se trata de um fenômeno geográfico, um fenômeno histórico, um fenômeno artístico, um fenômeno filosófico, ou um fenômeno sociológico, ou se é uma pergunta que está pedindo o que ele quis dizer. Tipo assim, o que tal pensador quis dizer? E sempre vai estar a resposta no texto, né? Então, assim, e depois de você ler a pergunta e identificar qual o tipo de fenômeno que ela se refere, você vai ler o texto, vai identificar qual é o fenômeno, depois você vai ler a pergunta de novo e a pergunta só vai estar pedindo essas 4 coisas aqui. Ou ela vai pedir, por exemplo, qual é a causa do fenômeno? O que causou tal coisa? Qual é a consequência desse fenômeno? O que motivou a ocorrência desse fenômeno? Que seria mais ou menos a causa, mas pode ser o que motivou o surgimento das causas que geraram o fenômeno em específico, que você já identificou. Ou qual é o fenômeno? Então, resumindo o método, você vai fazer o quê? Primeiro passo, lê a pergunta da questão e vai classificar em que tipo de fenômeno que ela está inserida. Depois, você vai ler o texto, vai identificar qual o fenômeno em que ela está se referindo, depois vai ler a pergunta de novo e vai saber se ela está pedindo a causa desse fenômeno, a consequência, o que motivou ou qual o fenômeno. É basicamente isso, e isso vai garantir que você acerte todas as questões. E eu vou abrir aqui algumas questões, né, aleatórias e vou responder com vocês e mostrar para vocês na prática como que aplica aí essa técnica. Então vou pesquisar aqui, questões de humanas, Enem com gabarito, para a gente conferir no gabarito. Então, pessoal, depois de logar aqui no site, encontrei algumas questões aqui para a gente testar se esse método é realmente efetivo. Vamos lá. Posteriormente, ressignificados no interior de certas irmandades e no contato com outra matriz religiosa, o ícone e a prática mencionada no texto estiveram desde o século XVII relacionados a um esforço da Igreja Católica para... Aqui, se lê a pergunta, está se tratando de um fenômeno histórico, mas relacionado com algo artístico também. Então, esforço da Igreja Católica. Eu colocaria um fenômeno histórico relacionado à arte religiosa, à arte sacra. E então,
eu já classifiquei, né, um fenômeno histórico relacionado à arte, alguma coisa religiosa, então a resposta vai ser algo histórico relacionado a algo também religioso. E agora você faz o quê? Você analisa o texto, né? Aqui tá, tem uma imagem aqui, imagem de São Bento, né? E o texto, os santos tornaram-se grandes, atraem novos devotos, pois eram obedientes a Deus e ao poder clerical. Contando e estimulando o conhecimento sobre a vida dos santos, a igreja transmitia aos fiéis e aos ensinamentos que julgava corretos e que deviam ser imitados por escravos, que em geral traziam outras crenças de suas terras de origem, muito diferente dos que preconizavam a fé católica. Beleza, textinho aqui. Agora você lê de novo, pensando nele que é o que? A causa, consequência, qual o fenômeno. Então, posteriormente, o significado teoria de certas irmandades. O esforço da igreja levou à criação desses ícones, né, para... então é uma questão de consequência, que a resposta é algo social e religioso, algo histórico religioso, então vamos reduzir o poder das confrarias. Não está parecendo que é algo econômico. Cristianizar a população afro-brasileira, expolir recursos materiais dos cativos, recrutar libertos para seu corpo eclesiástico, atender a demanda popular por padroeiros locais. Bom, estou em dúvida entre cristianizar a população afro-brasileira e atender a demanda popular por padroeiros locais. Como é uma questão que é uma resposta histórica relacionada a algo religioso, eu iria nessa B, cristianizar a população afro-brasileira. Vou finalizar o simulado aqui para a gente conferir se está correto. Questão 1, B, resposta correta. Então é isso, pessoal. Vocês viram que eu nunca tinha feito essa questão. Eu acertei ela aqui sem pensar muito. Eu só identifiquei que ela queria uma resposta relacionada a algo histórico e religioso. Então, com a prática, garimpando, você vai entender que a resposta sempre está vinculada ao texto. Eu primeiro li a pergunta, identifiquei qual tipo de fenômeno, se era algum desses tipos aqui, e identifiquei também que estava falando lá de disseminação do cristianismo, estava dentro de um fenômeno histórico, também religioso, e depois identifiquei o que ela queria, que seria, no caso, uma consequência. Então, pessoal, eu não sei se ficou muito claro. Se não ficou, eu posso fazer outro vídeo explicando mais detalhadamente para não ficar tão grande, né, esse vídeo. Mas vocês viram que dá assim para matar todas as questões com esses, eu diria, 3 passos para acertar qualquer questão de humanas do Enem. Então é isso, se você gostou, deixa o like, se inscreva que terá mais dicas nesse canal que se chama Enem Hacks.